Acalme sua alma. Aprenda como a calma profunda envolve seu corpo até o sono. Na pequena vila de Verdensol, o lago era um espelho que refletia não só o céu, mas também os segredos mais profundos de quem ali vivia. Ana, uma jovem de cabelos longos e ondulados como as ondas tranquilas do lago, passava horas admirando suas águas prateadas. Mas havia algo que a impedia de se fundir totalmente a essa beleza: o medo sutil que habitava seu peito. Um medo que a enraizava a uma rotina previsível, como as folhas secas que sempre voltavam ao chão no outono. Os dias passavam lentos e serenos, mas Ana sentia que o peso de suas próprias memórias a mantinha à margem daquela paz. Ela observava as crianças brincando à beira do lago, rindo e correndo, enquanto seu coração batia em um ritmo diferente, sufocado por lembranças de um passado que ela preferia esquecer. Era como se cada amanhecer trouxesse à tona dúvidas sobre seu valor, seu direito de ser feliz. Enquanto exploravam as trilhas cobertas por flores silvestres e árvores antigas, Ana notou a beleza nas pequenas coisas. O cheiro da terra molhada após a chuva, o som suave das folhas sussurrando ao vento, as cores vibrantes que surgiam ao entardecer. Com Lucas ao seu lado, o entorno começou a ganhar vida. Ela se sentia mais leve, como se as correntezas do lago fossem lavando as impurezas da sua alma. Mas a cada nova descoberta, um eco do passado se manifestava. As memórias mais sombrias voltavam, como sombras que sussurravam seus medos mais profundos. E Ana se viu em um dilema. Seria capaz de deixar tudo para trás e abraçar o que era desconhecido? O pensamento de transformação a fascinava, mas também a amedrontava. O que mais poderia vir à tona com cada nova lembrança resgatada? Enquanto as brumas matinais dançavam sobre o lago, Ana, percebendo que a serenidade ao seu redor não era apenas um estado de espírito, mas um chamado para confrontar seus medos, para mergulhar. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as brumas matinais dançavam sobre o lago, Ana sentiu o chamamento profundo da água. A serenidade que a envolvia parecia um convite para mergulhar em seu próprio eu, enfrentar o que a atormentava por tanto tempo. Mas assim que ela ensaiou um passo mais próximo da beira, um grito rompente cortou o ar. Não! Era a voz de Lucas, ecoando como um trovão. Ela se virou abruptamente, o coração disparado. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados. Um misto de terror e urgência. O que foi? Ana perguntou angustiada. Lucas olhou para o lago, como se visse algo que a mente dela não poderia compreender. Ele apontou. Olha, lá. Então Ana viu. Um corpo flutuava na água, os cabelos longos e escuros se espalhando como sombras na superfície. Uma onda de pavor a invadiu. É a Maria, gritou Ana, reconhecendo a jovem da vila. O tempo pareceu parar. As crianças que brincavam na margem pararam em seco, a risada se transformando em murmúrios surpresos. Ana não conseguia desviar o olhar. Maria, com seu sorriso luminoso, agora era uma visão sombria. O que aconteceu? Ana gaguejou, sua voz trêmula. Lucas não respondeu. Ele já estava correndo em direção ao lago, a adrenalina pulsando em suas veias. Sem pensar, Ana seguiu-o, o medo crescendo em seu peito. Quando chegaram à água, o horror se intensificou.
O corpo de Maria estava imóvel, como se estivesse dormindo. Ou havia desistido da vida. Lucas mergulhou, enquanto Ana se sentava, aterrada. O mundo à sua volta se dissolvia, e ela mal sentia a grama úmida sob suas pernas. O som dos gritos se misturava com os murmúrios da multidão, mas tudo parecia distante. Então, algo estalou em sua mente. Uma memória. Não, ela sussurrou. Não pode ser. Lembrou-se de uma conversa semanas atrás, quando Maria havia falado de uma sombra que a seguia, um medo que a consumia. Uma briga. As palavras dela voltavam em ecos, e a angústia encontrou um novo lar, dentro de Ana, cravando-se como um punhal. Lucas emergiu, segurando o corpo de Maria, os braços tremendo sob o peso do que a vida não conseguira mais suportar. E foi naquele instante que um silêncio pesado recaiu sobre todos. As crianças, os adultos, os velhos do vilarejo. Todos assistiam, paralisados pelo choque. Naquele momento insuportável, Ana percebeu algo mais profundo, a verdade que havia se escondido atrás do medo e da alegria. Ela disse que alguém a estava ameaçando. Ana finalmente falou, a voz quebrando. Mas as palavras soaram estranhas, um chamado à calamidade. Lucas olhou para ela confuso, o rosto marcado pela dor. O que você quer dizer? Ana sentiu um frio na espinha. Eu não sabia, não levei a sério. E enquanto ela falava, ondas de emoção a dominavam. A conexão que sentia com Lucas estava mudando, substancialmente. O peso da culpa se misturava ao horror, e a percepção de que poderia ter feito algo mais a foi consumindo. Lucas não ouviu. Ele estava de pé, protegido por um manto de desespero, enquanto arrastava Maria para a margem. Mas Ana viu algo mais, um papel preso na mão da jovem. Algo que não era visível até agora. Lucas, gritou Ana, em desespero. Olhe! Lucas hesitou e então puxou o papel, a expressão se transformando ao desdobrá-lo. Uma foto. E quando os olhos dele encontraram a imagem, a água do lago refletiu seus rostos em alegria, enquanto ao mesmo tempo a verdade mais sombria parecia finalmente emergir. Dentro daquelas memórias estava algo que poderia desenterrar segredos não apenas sobre Maria, mas sobre todos eles. E Ana, o coração ecoando, percebeu que o que ela pensava que sabia sobre Lucas poderia ser muito diferente da realidade. O que estaria escondido atrás da morte de Maria? E, principalmente, quem estava envolvido nessa teia obscura de segredos e mentiras? A resposta balançou no ar como as folhas nas árvores, e a cena ao redor dela girou, transformando a tranquila vila de Verdensol em um labirinto de incertezas. E no fundo do seu ser, Ana sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Enquanto Ana observava Lucas, seu confuso olhar se fixava na foto que segurava. A cena ao redor parecia feita de sombras e sussurros. O corpo de Maria boiava, inerte, enquanto o brilho do lago refletia a agitação de emoções. Lucas, com os olhos fixos na foto, não percebeu o mundo à sua volta. Ana, sussurrou ele, com a voz trêmula. Por que ela tinha isso? O coração de Ana disparou. Na imagem, Maria sorria, cercada por amigos. Mas algo estava errado. Aquela festa não é apenas uma lembrança feliz. Era a mesma festa em que Maria mencionara a sombra que a seguia. No fundo, Ana sabia que a verdade a assombrava há tempos e agora estava prestes a emergir. Ana! Uma mulher gritou da multidão. O que aconteceu? O que devemos fazer? A tensão se espalhou como um vírus, e todos olharam para o lago, o horror pintado em seus rostos. Ela disse que se sentia perseguida, que tinha medo. Ana deixou escapar, e a verdade explodiu no ar. O murmúrio da multidão crescia, cada palavra reverberando como um eco maligno. Olhares de desconfiança.
Quem seria o responsável? Quem era a sombra? Lucas olhou para Ana e por um momento os dois se entenderam. Um pacto silencioso. Eles precisavam descobrir a verdade, e isso significava enfrentar os próprios medos. Quando a multidão se dispersou um pouco, Ana correu, sentindo o impulso de encontrar respostas. Mas então um grito cortou o ar novamente. Era uma voz familiar. Ana, espera! Era Sofia, a irmã de Maria, que se aproximava com o rosto pálido, os olhos arregalados, como se acabasse de ver um fantasma. Você precisa ver isso. Ela estendeu uma mão trêmula, segurando um objeto encharcado. Era um diário, o diário de Maria. Ana pegou o caderno, já quase encharcado. Ao abrir, as páginas grisalhas estavam repletas de letras tremidas e rabiscadas. O cheiro de papel molhado quase a fez fechar, mas a curiosidade se impôs. As primeiras palavras que seus olhos capturaram foram: "A sonda está mais próxima." Maria estava tão apavorada, Ana murmurou, enquanto a sensação de desespero se intensificava. Tilintar de risadas infantis ao fundo soava como uma cruel ironia. Mas então, algo brilhou em uma página. Ana viu uma foto dentro do diário. Não era apenas uma foto de Maria. Ao lado dela estavam Lucas e Sofia, sorrindo, mas ao fundo, algo se destacava. Uma figura obscura, quase invisível, mas que parecia observá-los. "Lucas!" Ana gritou, mas seu coração parou quando olhou para o menino. Ele estava pálido, os olhos fixos na imagem, o tremor em suas mãos, revelando uma tensão crescente. "Você sabia disso? Você estava com ela?" Ele hesitou, a expressão de Lucas mudando, como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar abruptamente. O olhar que trocavam dizia mais do que palavras. Ana percebeu que a relação deles estava entrando em um território desconhecido, um terreno de segredos escondidos. "Não, eu não sabia", Lucas gaguejou, mas uma partícula de dúvida surgia em seu olhar. "Mas eu ouvi algo sobre um grupo." "Um grupo?" Ana sorriu, mas o sorriso estava recheado de incredulidade. O clima ao redor deles, entre a bruma do lago e os rostos aflitos da vila, começava a girar. Estava se formando algo muito maior do que todos imaginavam. E então, um novo grito. Desta vez, não era de temor. "É ele! É ele!" Uma voz na multidão tornou-se um eco de acordes aflitivos. A tensão virou uma sombra ameaçadora. As pessoas se afastaram, abrindo um caminho. E ali, emergindo das brumas, estava um homem alto, com um olhar penetrante. Ele parou, olhou diretamente para Ana e então para Lucas. Um sorriso frio surgiu em seu rosto. "Pensaram que poderiam se livrar de mim tão facilmente?" O coração de Ana disparou novamente. Algo estava errado, muito errado. O clima mudara. As águas do lago já não eram um espelho da paz. Agora, refletiam a encenação de um drama cujo profundo significado ainda estava por ser entendido. E naquele instante, com o ar carregando segredos, Ana sentiu que o chão sob seus pés se tornara instável. A verdade que parecia próxima, agora se afastava, tornando-se uma miragem em meio ao caos. O que mais estava escondido? Que reviravolta mais aguardava por eles? O homem alto, com o olhar penetrante, avançou alguns passos. Seu sorriso frio sustentava um mistério que fazia o coração de Ana bater descompassado. A multidão se afastou, como se ele fosse uma tempestade prestes a estourar. Ana sentiu o peso do medo na garganta. "Quem é você?" Lucas perguntou, a voz trêmula. "Sou alguém que sabe mais do que imagina", respondeu o homem, desafiando-os com o olhar. Ele estava a poucos metros
e a sensação de perigo dançava no ar. Para vocês, tudo isso é um jogo, mas eu só vim lembrar que a sombra sempre está mais próxima do que se imagina. Ana não conseguia tirar os olhos dele. O rosto dele parecia familiar, mas não conseguia colocar o dedo no porquê. Uma angústia crescia, como se um véu de compreensão estivesse se desenrolando. E então, como se a própria terra estivesse tremendo, alguém gritou da multidão, arrastando todos de volta à realidade. Ele é o irmão de Maria, disse uma mulher, a voz quebrada. O mundo parou. O homem fitou Ana e Lucas com um sorriso sardônico. Finalmente alguém reconhece que eu sou o que resta de Maria. Ele quase cuspiu as palavras. E que toda essa trágica comédia está só começando. Ou não sou só a sombra, eu sou a verdade que vocês não querem encarar. Ana sentiu um fio na espinha, um nó na garganta. O que você quer dizer? Ela gaguejou, ainda buscando entender. Lucas, ao seu lado, observava com a expressão de quem lutava contra a tempestade que irromperia. Ela tinha seus segredos, e vocês não conseguiram protegê-la. Burros! Se ao menos tivessem ouvido. O olhar do homem penetrava as almas de quem o encarava. A multidão murmurava agora, um barulho confuso de medo e perguntas. Calma, seu louco! Um homem da vila gritou, avançando em direção ao irmão. Como você pode insinuar isso? Nós fizemos o que podíamos. E se eu disser que vocês não sabem nem metade da verdade? Respondeu o homem com uma risada baixa e cortante. Quem está realmente atrás da sombra? Não sou eu. É outra pessoa. Alguém que sempre esteve bem diante dos seus olhos. Ana sentiu o estômago revirar. O que ele estava insinuando? Entrar na mente de Lucas. Ela olhou para ele, procurando respostas. Mas o olhar dele estava perdido em uma tempestade de emoções. As lembranças de Maria bombardeavam sua mente. A amizade deles, a dor. Você é o responsável? O que você fez? Seu monstro? Lucas gritou, impotente diante de tanta revelação. A tensão aumentava na multidão, vozes se intercalando em desespero. Responsável? Ah, Lucas, se você soubesse. A verdade é que Maria se colocou em perigo. Ela sabia com quem estava brincando, com o que lidava. A raiva e a tristeza transpareciam no tom do homem, mas Ana não conseguia distinguir se isso era só uma máscara, uma fachada. Brincando com o quê? O que você sabe? Ana perguntou, a urgência fazendo sua voz subir um pouco. O homem olhou para ela e, por um instante, suas feições pareciam murchar. Ela estava envolvida com coisas que não deveria, até com você. Ele hesitou, uma lágrima escorrendo pela bochecha. Mas aqui está a reviravolta. Nem tudo é o que parece, e essa é a chave. Talvez eu não seja a única sombra que ronda este lago. E antes que pudesse concluir, um barulho ensurdecedor cortou o clima tenso. Uma explosão de luz irrompeu, interrompendo a cena. Tudo ficou silencioso quando os olhos de todos se voltaram para o céu, onde um brilho intenso ofuscava a paisagem. Ana, confusa, olhou para Lucas. Ele parecia paralisado. O homem, por outro lado, sorria, como se soubesse algo que eles não. Este é apenas o começo, ele gritou. E então, em meio ao frenesi da multidão, desapareceu nas sombras do pânico. As luzes no céu começaram a se apagar, deixando um rastro de incerteza. O ambiente estava carregado de perguntas não respondidas. O que significava tudo isso? O que mais poderia estar escondido sob a superfície calma do lago? Ana sentiu que a verdade estava mais distante do que nunca, e as peças só começavam a se encaixar sob a pressão da revelação. O que estava por vir poderia ser mais devastador do que já experimentaram até agora. A explosão de luz finalmente se apagou, mas a tensão no ar se intensificou.
O homem que antes se dissipou nas sombras agora parecia retornar, mais poderoso e ameaçador do que antes. A multidão estava em alvoroço, mas uma nova inquietação tomou conta de Ana. O que ele tinha dito ainda ecoava na sua cabeça. A sombra sempre está mais próxima do que se imagina. Lucas, o que faremos agora? Ana perguntou, a voz falhando. Mas Lucas, perdido em seus próprios pensamentos, apenas olhou fixamente para o lugar onde o homem estivera. Seu rosto estava pálido, como se acabasse de ver um fantasma, e Ana percebeu que ele lutava com algo mais profundo, algo que desafiava tudo o que acreditavam ser verdade. De repente, um grito cortou o ar novamente. Todos se viraram, e era Sofia, a irmã de Maria, correndo como se fizesse parte de um pesadelo. Ana, Lucas, ele não está contando toda a verdade. Preciso falar com vocês. É sobre o diário. O apelo dela estava carregado de desespero, e Ana sentiu seu coração acelerar enquanto o peso da revelação parecia pressionar sua mente. Rápido, vem aqui! Ana gritou, e tão logo Sofia alcançou os dois, agarrou a mão da irmã. O que está acontecendo? Lucas questionou, mas já podia sentir a atmosfera modificando-se. Cada segundo parecia se dilatar, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar ao redor deles. Sofia olhou ao redor, como se temesse ser escutada. A verdade é muito mais sombria do que todos nós imaginamos. O diário, ele não era só de Maria. Sua voz estava entrecortada. Maria estava sendo ameaçada porque eu estou envolvida nisso. Ana e Lucas trocaram olhares de puro choque. Como assim? Perguntou Ana, a confusão e a indignação transbordando. Sofia, você tem que nos explicar. O rosto de Sofia se contorceu em dor. Eu não quis que isso acontecesse. Eu pensei que poderia proteger minha irmã, mas ela estava se envolvendo com coisas tão perigosas. Eu sabia que a sombra não era apenas um fantasma. Do que você está falando? Lucas insistiu, a voz crescente de ansiedade. Eu sou parte do grupo que pressionava Maria. Tentamos avisá-la que estava em perigo, mas ela não nos escutou. O que ela descobriu era mais do que apenas segredos de uma festa. Era uma rede de coisas horríveis. Sofia estava quase em lágrimas. O caos em seu coração transparecia a cada sílaba. Ana sentia que o chão sob seus pés não existia mais. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma distorcida. Você está dizendo o quê? Você está dizendo que você estava com aqueles que faziam mal a Maria? A expressão de Sofia se transformou. Não como você pensa. Eu tentei proteger ela. Não consigo explicar tudo agora, mas há um líder nesse grupo, um líder que não é quem todos pensam. Alguém próximo, alguém que está na vila. Quem? Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. Sofia hesitou, o ar cheio de confusão e angústia, e antes que pudesse responder, um estalo ecoou na distância. Todo mundo se virou em direção ao lago novamente. O corpo de Maria, que antes havia sido alçado, parecia agora estar afundando nas águas turvas. Algo muito maior estava se aproximando. E não era só a sombra. Era a verdade que cada demora em encarar fazia crescer. Ana agarrou Sofia pelo braço. Nós precisamos saber. Precisa ser agora. Se houver alguém por trás disso, quem é? O que você sabe? Mas até a resposta de Sofia sair de sua boca, o seu lago se agitou violentamente. Um grito desesperado ecoou. Foi quando algo emergiu da água, não uma figura, mas um objeto, um saco de pano pesado e encharcado, sendo arrastado pelas ondas. O que estava dentro dele podia mudar tudo. Ana sentiu medo tomar conta dela. O que mais poderia ser revelado nesse cenário de traição e conflitantes verdades? Com um impulso desesperado, ela correu em direção ao lago, sem saber que o horror estava prestes a ser fisicamente palpável. E ali, ela sentiu que a verdadeira jornada nem tinha começado.
As respostas, agora mais próximas, traziam o peso da revelação catastrófica, e Ana sabia que o que encontrariam poderia despedaçar completamente o que restava de suas vidas. Ana olhou fixamente para o lago, sentindo o coração acelerar. O saco de pano que emergia das águas parecia pulsar com segredos. Não podia deixar de se perguntar o que mais estava escondido. Enquanto a multidão se aglomerava, um nó se formou em sua garganta. Lucas, ao seu lado, tomou a frente, seus olhos fixos naquilo que flutuava. Ele hesitou antes de se aventurar, como se soubesse que o que descobririam poderia mudar tudo. Sofia, ainda agitada, gritou para ele não se aproximar. Espere, não toque. Mas Lucas não ouviu. Com um movimento rápido, ele puxou o saco para a margem. O coração de Ana disparou. O que estaria dentro? O ar estava carregado de expectativa e medo. Assim que o envoltório foi aberto, o que estava escondido começou a se revelar. Era um conjunto de objetos, entre eles um colar com um pingente em forma de olho. Ana reconheceu imediatamente. Era de Maria. E ao lado do colar, um pequeno diário, cujas páginas estavam manchadas com uma substância escura. Isso pertence a ela, Lucas exclamou, a voz trêmula. Ana sentiu um frio na espinha. O que mais aquele diário poderia conter? Vamos, Abby! Sofia pressionou, seus olhos arregalados. Mas o medo a dominava. E se tiver algo lá que não deveríamos saber? Algo que pode nos incriminar? Mas o que ela poderia ter escrito que nos tornaria culpados? Lucas retrucou. A tensão nas suas palavras era palpável. Ele resgatou o diário lentamente, abrindo as páginas com um cuidado excessivo. O cheiro de papel molhado se misturava ao aroma pesado da angústia que pairava no ar. Ana se aproximou, tentando ver as palavras embaçadas. Mas enquanto sua mente tentava absorver aquilo, algo inesperado aconteceu. Uma sombra se projetou por trás deles. Um movimento rápido e próximo, como um vulto. O grupo virou-se, aumentando a pressão no peito de Ana. Era o homem, o irmão de Maria, que havia desaparecido antes. Eu disse a vocês que a sombra está sempre mais perto do que imaginam. Ele rugiu, e sua presença parecia carregar um peso ainda maior. Vocês não deveriam ter aberto isso. Você está por trás disso, não tá? Ana se enfureceu, apontando para ele. O medo a deixava intensa. Se você soubesse sobre isso... Se você soubesse o que Maria estava passando... Mas então, num movimento brusco, o homem atirou algo na direção de Lucas. Uma pequena bolsa que se abriu, liberando um líquido viscoso e branco. A multidão gritou, se afastando em pânico. Isso aqui é o que vocês queriam? O veneno que Maria sentiu pela primeira vez? A verdadeira sombra que estava ao seu redor? A confusão tomou conta. Ana piscou, incrédula. O líquido começou a espumar e transeuntes ao redor fugiam, gritando. O que você fez? Lucas se virou para o homem, os olhos arregalados. Você a traiu! O homem apenas sorriu. Um sorriso torto e em desespero. Ela fez escolhas. Escolhas que a levaram ao fim trágico. Agora é hora de enfrentar as consequências. Ana sentiu um vazio. Cada palavra dele ecoava como um grito. Sua mente girava. Ela olhou mais uma vez para o diário e, súbito, uma carta presa nas páginas chamou sua atenção. Leia isso, é agora ou nunca! Gritou Sofia. Lucas estendeu a mão, mirando a papelada. Mas antes que pudesse alcançar, o homem gritou. Vocês não podem saber a verdade. A verdade pode destruí-los. E naquele instante, a luz do lago os envolveu. A água começou a se agitar violentamente, subindo como se estivesse viva. O diário escorregou de Lucas e caiu de volta na água. Não! Ana gritou, seu coração despedaçando-se. A verdade! Mas então, em último capricho de destino, a correnteza levou não só o diário, mas também o homem. Ele foi puxado para dentro do lago, como se a água quisesse guardar seus segredos. As águas recuaram rapidamente.
deixando um silêncio ensurdecedor. Havia algo dentro dele. Uma verdade que iria mudar tudo, Ana gritou, o desespero queimando em seu peito. Mas o que podemos fazer? Sofia questionou, os olhos fixos nas águas que agora pareciam calmas, mas repletas de mistério. E com o eco do terror ressoando na vila, Ana percebeu que a verdade tinha poder. Um poder capaz de devastar tudo ao seu redor. O que mais que poderia ser revelado? O que a água ainda guardava? A resposta estava se afastando, mas a busca pela verdade apenas começava. Ana olhou fixamente para o lago, sentindo o coração acelerar. O saco de pano que emergia das águas parecia pulsar com segredos. Não podia deixar de se perguntar o que mais estava escondido. Enquanto a multidão se aglomerava, um nó se formou em sua garganta. Lucas, ao seu lado, tomou a frente, seus olhos fixos naquilo que flutuava. Ele hesitou antes de se aventurar, como se soubesse que o que descobririam poderia mudar tudo. Sofia, ainda agitada, gritou para ele não se aproximar. Espere, não toque! Mas Lucas não ouviu. Com um movimento rápido, ele puxou o saco para a margem. O coração de Ana disparou. O que estaria dentro? O ar estava carregado de expectativa e medo. Assim que o envoltório foi aberto, o que estava escondido começou a se revelar. Era um conjunto de objetos. Entre eles, um colar com um pingente em forma de olho. Ana reconheceu imediatamente. Era de Maria. E ao lado do colar, um pequeno diário, cujas páginas estavam manchadas com uma substância escura. Isso pertence a ela! Lucas exclamou, a voz trêmula. Ana sentiu um frio na espinha. O que mais aquele diário poderia conter? Vamos, abre! Sofia pressionou, seus olhos arregalados. Mas o medo a dominava. E se tiver algo lá que não deveríamos saber? Algo que pode nos incriminar? Mas o que ela poderia ter escrito que nos tornaria culpados? Lucas retrucou. A tensão nas suas palavras era palpável. Ele resgatou o diário lentamente, abrindo as páginas com um cuidado excessivo. O cheiro de papel molhado se misturava ao aroma pesado da angústia que pairava no ar. Ana se aproximou, tentando ver as palavras embaçadas. Mas enquanto sua mente tentava absorver aquilo, algo inesperado aconteceu. Uma sombra se projetou por trás deles. Um movimento rápido e próximo, como um vulto. O grupo virou-se, aumentando a pressão no peito de Ana. Era o homem, o irmão de Maria, que havia desaparecido antes. Eu disse a vocês que a sombra está sempre mais perto do que imaginam. Ele rugiu, e sua presença parecia carregar um peso ainda maior. A multidão se afastou, como se ele fosse uma tempestade prestes a estourar. Ana sentiu o peso do medo na garganta. Quem é você? Lucas perguntou, a voz trêmula. Sou alguém que sabe mais do que imagina, respondeu o homem, desafiando-os com o olhar. Ele estava a poucos metros e a sensação de perigo dançava no ar. Para vocês, tudo isso é um jogo. Mas eu só vim lembrar que a sombra sempre está mais próxima do que se imagina. Ana não conseguia tirar os olhos dele. O rosto dele parecia familiar, mas não conseguia colocar o dedo no porquê. Uma angústia crescia. Como se um véu de compreensão estivesse se desenrolando. Maria me deixou um recado, e eu quero que vocês leiam. Ele continuou, tirando o envelope amassado do bolso. Dentro desse envelope está a verdade que podem não estar prontos para encarar. Ele lançou o envelope em direção a Ana, que se abaixou instintivamente para pegá-lo. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro havia uma carta e no topo a mesma caligrafia de Maria. À medida que as palavras se desenrolavam em sua mente, um grito dentro dela transbordou. Ela sabia de tudo! Ana gritou, enquanto os olhos percorriam a página. Ela escreveu que estava sendo perseguida por um
Um grupo que tinha aos seus pés pessoas que amava. A multidão ficou em silêncio. Ela mencionou um nome que vai fazer todo mundo tremer, disse Ana, sua voz quase chorando. Diz aqui que é alguém da vila, alguém que todos conhecem. Naquele instante, o homem olhou para Ana com um misto de desprezo e medo. Você não pode dizer isso. Você não tem ideia do que está fazendo. Você está despertando a fúria dele. Fúria de quem? Do que você está falando? Lucas gritou, confuso e angustiado. Do fundador, o homem sussurrou. O que controla tudo nesse lugar. Ele nunca permitiria que a verdade fosse revelada. E agora, o que começa com vocês pode acabar com vidas, muitas vidas. Sofia, pálida, começou a tremer. Você está dizendo que alguém que todos conhecemos pode ser um assassino? A tensão aumentou como um fio prestes a romper. E no horror crescente da revelação, uma sirene ecoou à distância, interrompendo o silêncio. Uma luz cortou o céu, refletindo nos rostos atordoados da multidão. O homem esboçou um sorriso sombrio. Viram? Já é tarde demais. Ele está aqui. E com isso, a cena se iluminou como um flash. A água do lago começou a borbulhar novamente. E, de repente, um grito ecoou mais próximo, mergulhando todos no caos. Ana olhou ao redor, sentindo que a verdade era agora um veneno e que poderia consumir todos eles. As consequências do que descobriram estavam prestes a desabar, e ela sabia que se não agisse rápido, poderiam não ter uma chance de escapar da verdadeira sombra que se aproximava. Era hora de escolher entre enfrentar a verdade ou deixar que ela os engolisse para sempre. Ana olhou fixamente para o lago, sentindo o coração acelerar. A presença do homem, a sombra que se aproximava, tornou tudo mais intenso. O que ele havia dito a deixava em pânico. Para vocês, tudo isso é um jogo. Mas a verdade estava prestes a ser revelada, e o peso da responsabilidade pendia sobre eles como um manto pesado. Viram? Já é tarde demais. Ele está aqui. A sirene rasgou o silêncio, e todos se viraram para o céu. Fogo e luz tremeluzir formaram sombras inquietantes sobre o rosto do homem. Ele parecia satisfeito, como se estivesse esperando por esse momento. A tensão aumentava. O que estava prestes a acontecer? Ana agarrou a carta que Maria tinha deixado, torcendo entre os dedos. Precisamos ficar juntos. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Lucas balançou a cabeça, tentando recompor-se. Mas então algo grotesco aconteceu. Um grito, um alarido ensurdecedor irrompeu da multidão que estava logo atrás deles. Escapem! Ele está aqui! As palavras cortaram o ar e as pessoas começaram a correr em desespero. Uma figura encapuzada emergiu do grupo, com um olhar que poderia paralisar. No peito de quem vocês acreditam que a verdade será revelada? A voz era cavernosa e todos sentiram a frieza na espinha. O homem voltou-se para essa figura, seu sorriso desaparecendo. Você não deveria estar aqui. Ana sentiu seu estômago virá-lo. Era como se tudo o que acreditavam ter entendido tivesse sido jogado no ar. A figura se virou, e apesar da sombra, os olhos brilharam em um fogo intenso. Você abandonou sua missão, esbravejou. Não me faça isso. O homem, que parecia ter controle de tudo, agora demonstrava vulnerabilidade. A tensão no ar tornou-se palpável. Lucas sussurrou a Ana. Quem é essa pessoa? Quem disse que é uma pessoa? Gritou uma voz na multidão. Olhares se cruzaram, apressados e confusos. Na verdade, quem é essa sombra que sempre esteve entre nós? E então, um jato de luz brilhou, uma explosão de flash e cor. Ana ficou cega por um momento, e quando sua visão retornou, o homem encarou a figura encapuzada de frente. As palavras que se seguiram deixaram todos em choque. Maria não era apenas uma vítima. Ela era parte disso. Ela sabia sobre tudo
e decidiu se afastar. O homem estendeu a mão, apontando diretamente para a figura. E agora você quer que eu pague por seus erros? Ana congelou. Como poderia isso ser verdade? Maria, a amiga que encantava a todos com seu sorriso, envolvida em segredos obscuros? O diário que ela segurava pesava como um fardo, e a revelação parecia esmagar tudo ao redor. A figura encapuzada deu um passo à frente e afastou o capuz, revelando um rosto que Ana nunca esperaria. Sou eu, Sofia, e a verdade que você escondeu, irmã, é a razão pela qual Maria não está mais entre nós. Um choque percorreu todos. A multidão murmurava, as palavras reverberavam, e Ana sentiu seu coração disparar. Sofia, o que você está dizendo? Ela sabia do grupo, ela estava com eles. E eu tentei proteger Maria, mas não consegui. Agora estamos todos na malha dessa mentira. A revelação voou como um raio, e Ana não conseguia processar. O homem deixou escapar um riso amargo. Viu uma bagunça, não é? E agora vocês têm que escolher: ou encaram a verdade sob sua própria sombra, ou sofrerão as consequências. A confusão aumentava. Ana agarrou Lucas, tentando fazer sentido de tudo. Se Maria, se Sofia, tudo mudava. A confiança, a amizade, tudo que eles construíram até agora estava desmoronando como folhas secas no outono. A sombra não é só um monstro que obstrui, mas um reflexo de quem somos, sussurrou o homem, enquanto o clima ao redor se tornava mais pesado. Ana sentia que o chão sumia sob seus pés. As peças do quebra-cabeça se soltavam e se misturavam em um espiral de caos. O que ainda estava escondido sob as brumas do labo? A verdade podia ser mais devastadora do que eles podiam imaginar. O olhar de Lucas se fixou em Ana, e por um instante ela pôde ver a ferida de suas confusões, enquanto as vozes da multidão se tornavam gritos de desespero. Precisamos escolher, Ana. O que fazemos agora? E naquele momento crucial, enquanto a tempestade se aproximava, a sombra que parecia estar lá desde o início, agora também se tornava uma parte deles. O que mais estava por vir? A verdade poderia ser a tragédia que os separaria para sempre. Ana encarava Sofia, sentindo a verdade pesando no ar como um denso nevoeiro. As palavras dela pareciam ecoar, reverberando dentro dela. Maria não era apenas uma vítima, ela sabia de tudo. E enquanto a dúvida crescia, uma inquietação estranha a dominava. O que realmente se escondia por trás de cada sorriso, cada segredo compartilhado? Quem, afinal, poderia ter manipulado as peças dessa tragédia? O homem de capuz olhou de volta, um sorriso sarcástico dançando em seus lábios. Sofia, você sempre foi tão ingênua. Maria fez suas escolhas, e agora tudo isso é uma consequência delas. As palavras soaram frias e cruéis, como uma lâmina afiada que cortava cada coração presente. Ana sentiu o estômago embrulhar. Ela tentou juntar as emoções que pululavam dentro dela, mas a pressão era insuportável. Mas e você? O que fez para protegê-la? Ou para avisá-la sobre o que estava prestes a acontecer? Ela avançou um passo, a indignação a impulsionando. Mas o homem apenas riu, ignorando-a como se fosse um inseto em seu caminho. Um silêncio pesado se instalou e a tensão era palpável. Isso não vai acabar bem. Uma voz gritou da multidão, e Ana percebeu que todos estavam tão atentos quanto ela. Não havia como ignorar o que estava prestes a acontecer. Então, em meio ao caos, uma explosão de luz e som rasgou o ambiente. Uma estrondosa explosão à distância, seguida por um tremor no chão. O lago começou a vibrar, ondas se formando como se um monstro se levantasse em seu interior. Todas as cabeças se voltaram para o ponto de onde vinham os ruídos. O homem encapuzado arregalou os olhos,
sua expressão transformando-se de arrogância para puro terror. Não, não era para isso acontecer. Ele se virou, claramente em pânico. Ana não entendia. E essa confusão parecia contagiar todos. O pânico cresceu na multidão, empurrando as pessoas a se afastarem. Mas uma curiosidade incontrolável atraiu Ana e Lucas de volta. O que está acontecendo? Lucas sussurrou, agarrando o braço de Ana. Antes que pudessem reagir, um estalo ensurdecedor ecoou, e a água do lago explodiu violentamente. O corpo de Maria subiu à superfície novamente, não mais inerte, mas lutando contra as correntes que a arrastavam. Ana gritou, o olhar fixo naquele horror. Maria! Mas o que realmente chocou foi o que estava atrás dela. Como uma sombra em movimento, uma criatura emerge do lago. Não era um homem, não era um ser humano. Era uma entidade. Com olhos brilhantes e uma forma distorcida, como um eco de pesadelos, ela se lançou na direção da multidão. A figura encapuzada olhou fixamente para a criatura, a expressão uma mistura de terror e reconhecimento. Não, você não pode estar aqui. Como? As palavras falharam-lhe na garganta e ele recuou, trêmulo. Você nunca deveria ter voltado. Ele soltou, quase em pânico. Ana ficou paralisada. Do que eles estão falando? O caos se instalou enquanto todos corriam, e a criatura se movia com uma velocidade sobrenatural, desaparecendo entre as sombras do lago. Mas algo dentro de Ana pulsava, uma conexão profunda com aquela figura aterrorizante. A criatura parecia familiar, algo que ela nunca poderia entender completamente. Antes que pudesse considerar qualquer possibilidade, uma imagem lampejou em sua mente. Maria na festa, rindo, dançando, e Sofia ao fundo, sempre observando. Não, não pode ser. Ana sentiu a verdade desmoronar-se ao mundo. Sofia, você sabe o que é isso? O olhar de Sofia estava agora pleno de medo. Eu não sabia que voltaria, não assim. Foi um erro de todos nós. A tensão disparou. Ana não podia acreditar no que ouvia. A confusão dançava ao redor dela, mas havia uma certeza que se tornava cada vez mais clara. O lago, a criatura, a sombra, tudo isso estava conectado de uma forma muito mais aterradora do que poderiam imaginar. E antes que pudesse questionar mais, as luzes começaram a piscar ao redor, prenunciando algo ainda mais sobrenatural. Não havia como voltar atrás. O que quer que estivesse escondido naquele lago, aquele monstro, era a chave para a verdade que todos temiam enfrentar. E enquanto o caos se instalava, Ana soube que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Cada segundo era uma escolha, e o que quer que estivesse à espreita nas profundezas, elas precisavam enfrentá-lo, ou ficariam presas para sempre na sombra da verdade que se recusava a se revelar. A criatura emergiu do lago com um rugido ensurdecedor. O coração de Ana disparou. O medo se espalhava entre os presentes como uma epidemia. As pessoas recuavam, estremecendo, enquanto uma energia pesada pairava no ar. Sofia, agora desnudada em seus segredos, observava, apavorada. A sombra não é um monstro, é um reflexo de nós mesmos, gritou o homem, a voz poderosa ecoando entre as árvores. Maria sabia, e por isso pagou o preço. As palavras a atingiram como um golpe. Ana não conseguia acreditar. A única coisa que a ligava à morte de Maria agora se transformava em um fardo insuportável. Por que não me contaram? Ana gritou encarando Sofia. Nós podíamos ter ajudado. Eu não sabia onde isso nos levaria. Fiz o que pude para protegê-la. Sofia respondeu, a voz quebrando. O desespero a cercava com a força de uma tempestade. No entanto, a criatura não esperava.
Ela se movia rapidamente, como uma sombra dançante, sua forma se distorcendo. E, como que invocando poderes antigos, devorou as brumas. Tudo se tornava um efeito de espelho distorcido. O lago, agora, não era mais um espelho de tranquilidade, mas um portal para a verdade. Lucas, ao lado de Ana, respirava pesadamente. Ele sempre esteve ali, mas agora, com os olhos fixos na criatura, ele parecia longe. Precisamos enfrentar isso. A verdade pode nos libertar, ele insistiu, a determinação queimando em sua voz. Mas o homem encapuzado sorria, como se soubesse algo que ninguém mais entendia. Vocês acham que podem mudar o que já está destinado? A sombra está escrita, e aqui um sacrifício deve ser feito. Não! Não estamos dispostos a aceitar isso! Ana gritou, o coração martelando no peito. Era como se o tempo parasse, e cada palavra se tornasse uma luta pela sobrevivência. E então, em uma rápida decisão, Ana avançou. Maria, você estava certa, gritou. Nosso medo nos impede de ver a verdade, mas não mais. E com isso, a força de sua determinação ecoou através do lago. Os olhos da criatura brilharam intensamente, enquanto ela hesitava. Um silêncio profundo se estabeleceu. A multidão, agora grudada à cena, respirava em uníssono. E a partir daquele momento, algo começou a mudar no ar. A criatura parecia se agitar, como se fosse uma maré que recuava. Maria, estamos aqui por você. Lucas intercedeu, a voz vibrante com a energia coletiva. E Sofia também. Perdão, irmã, por não ter sido a guardiã que você precisava. Daquele lamento, a força da verdade cresceu. A sombra da verdade se dissipava lentamente. A luz começava a romper. A criatura, uma paródia de dor e desespero, começou a revelar sua verdadeira natureza. O que se escondia sob a superfície se desfez como um eco distante. A sombra não era um monstro, mas um chamado para a mudança. Ana sentiu a conexão pulsar dentro dela. Os olhos da criatura, agora menos ameaçadores, começaram a brilhar com uma luz que aquecia. Ela sabia que a batalha ainda não havia terminado, mas a verdade começava a emergir. Finalmente, o lago ficou calmo, e em uma onda de alívio e compreensão, todos se reuniram. Porém, no íntimo, Ana sabia que o trabalho apenas começava. A verdade persistia, e as sombras da vila não desapareciam assim tão facilmente. Enquanto se afastavam da margem, agora livres, um sentimento de esperança invadiu o grupo. Mas a dúvida ainda permanecia. O que mais estava por trás dos segredos de Maria? Que outras verdades esperavam para se desdobrar? E aqueles que estavam ali naquele momento não sabiam, mas uma nova jornada estava prestes a começar. Então, antes de encerrar, uma última coisa. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.